Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje, como prometido, nós vamos mostrar o robô, que é o robô YKL Quant, dando sequência, àqueles 3 vídeos que a gente falou sobre a estratégia de trading quantitativo, explorando aí a questão da regressão linear, tá? Entre pares de ativos. Então, para a gente poder entrar no vídeo de hoje, se você está chegando aqui agora e não sabe do que eu estou falando, então eu recomendo primeiro assistir os 3 outros vídeos. Então vamos mostrar aqui, ó. Os outros vídeos estão aqui no meu canal do YouTube e também estão lá na comunidade do Trader Objetivo. Então aqui dentro do meu canal do YouTube, o @YKLRobots, vocês podem ver aqui, ó, o Robocast episódio 6, episódio 7 e episódio 8. Assistam nessa sequência. Primeiro o 6, que é a introdução à estratégia do trading quantitativo, quando eu explico os conceitos básicos dessa estratégia, para a gente não chegar mergulhando do nada. Depois eu vou mostrar que o trading quantitativo no episódio 7 para mini dólar e mini índice, que eu acho que é um trade bacana para ser explorado, tá? É bastante rentável e consistente ao longo do tempo. E por fim, no episódio 8, eu concluo também mostrando outros conceitos e acabo usando até um outro exemplo de ações, para pares de ações aqui no Brasil também. Tá? Então, se você está chegando agora, eu recomendo assistir esses 3 vídeos. Esses 3 vídeos são mini aulas que vão explicar esse conceito, porque não é um conceito trivial. Se você não assistir essas aulas e você sair aqui agora comprando o robô e sair executando o robô, você vai encarar esse robô como um robô black box. Tá? Se você quiser fazer isso, obviamente não existe uma lei que vai te proibir, ninguém vai te multar por causa disso. Você instala lá o robô e deixa ele executar, pega um set aí padrão recomendado, ok. Só que aí você não vai conseguir questionar se está certo ou se está errado e vai ficar olhando para uma estratégia black box. Eu até entendo isso, mas depois não venha questionar. Tá? Então vamos botar as regras do jogo aqui. Agora, você quer fazer um estudo, quer entender o mindset dessa estratégia, assista os 3 vídeos, aí sim você vai lá, adquire o robô, adquire uma licença, começa a fazer um teste com o robô, não sai feito um louco botando na conta real. Então estuda, entende, compara com o indicador, que você também pode adquirir, que está aqui, que já está gratuito, que eu mostrei nesses vídeos, você vai comparando uma coisa com a outra. Ou seja, você vai estudando. O bom trader é aquele que vai estudar o assunto. E aí esse cara realmente vai se profissionalizar nisso e vai ser um bom profissional, um bom trader para essa estratégia. Tá bom? E é isso que eu busco aqui. E é esse tipo de pessoas que eu quero atrair, principalmente quando eu falo desse robô, dessa estratégia. Tá? Se você quiser encarar isso como plug and play, plugou lá black box, tá bom. Só que depois você não vai também ter o direito de questionar. Combinado? Vamos combinar assim. Muito bem. Seguiu o passo a passo, estudou? Beleza, pode me trazer perguntas, me chama aqui no canal, me chama lá no Telegram, tem todos os meus contatos aí e a gente vai discutir alguma dúvida que você possa ter. Beleza, qual que é o outro passo então? Vindo para o vídeo de hoje. Aí você vai entrar no site ykellyrobots.com.br, que é esse site que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Se você navegar um pouquinho aqui mais para baixo, você já vai ver os robôs que estão disponíveis aqui. E hoje nós vamos falar do YKL Quant, é esse robô aqui. Tá? Eu estou clicando nele aqui. Então a gente tem vários tipos de licenças, vocês podem selecionar aqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, uma licença vitalícia. Começa com pouco para ir testando, começa com 3 meses. 1 mês é muito pouco para você se adaptar com esse tipo de estratégia. Então faz um planinho ali de 3 meses, adquire, põe a sua continha aqui do MetaTrader ou outras contas também, quantas contas você quiser, até no máximo de 5. Tá? Então aqui, já no site, caso você não tenha assistido os vídeos, ele já mostra um pouquinho o que é essa estratégia, ele descreve o que é essa estratégia aqui em termos muito high level, bem macro, e aqui no próprio site, isso é legal, na parte de parametrização,
eu recomendo baixar, entrar aqui nesse link, tá? Esse link vai direcionar a gente para uma pasta, para um drive, que eu sempre costumo fazer isso para qualquer tipo de robô. Você vai ter aqui, nesse drive, por exemplo, arquivos.set no final. O que é um arquivo .set? É um set, ou seja, são parâmetros gravados que você consegue, né, abrir o robô com esses parâmetros gravados aqui, que eu já deixei alguns prontos. Então, por exemplo, com o WDO Win, que é o que eu vou mostrar hoje. Tem aqui o de Petrobras, por exemplo, Petri 4 com Petri 3. Tem de GGBR com Goal, tá? Tem um euro-dólar aqui com GBP USD. Tem alguns exemplos para a gente, né, você que está chegando agora, você tem que ter um V0, tem que ter um parâmetro, do que eu posso sair aqui modificando, fazendo meus próprios testes. Eu também costumo deixar, e é por isso que tem esses arquivos aqui Excel, tá bom? Que são os report tests. O que é isso? É o resultado de um backtest gerado na ferramenta do MetaTrader para aquele par de ativo, para aquele período e para aqueles parâmetros selecionados. Então, cada arquivo desse aqui é o resultado de um backtest. Você pode abrir, você pode analisar, tá? Tem todos os trades que foram feitos, você pode abrir trade a trade, verificar com quantos lotes entrou, quantos lotes saiu, se deu lucro, que dia que foi, que horário, que minuto, que segundo. É completíssimo esse tipo de log aqui, tá? Então, eu deixei mais ou menos esses backtests 2022 a 2023, por quê? Não fiz backtest de 5 anos para trás. Por quê? Uma, que o robô ele exige um processamento muito pesado. Então, a primeira coisa que eu recomendo, se você for fazer backtest com esse robô, prepara uma máquina boa e tenha paciência. Tá? Isso aqui não é um backtest trivial e rápido, não vai ficar pronto rápido. E cuidado com o tipo de dado que você vai estar utilizando. Então tenha certeza que você está fazendo o backtest da melhor maneira possível, que ou você vai pegar um tick ali, né, que a sua corretora envie os melhores ticks possíveis para que você não caia na ilusão de que aquele backtest vai ser a realidade, principalmente para esse tipo aqui de robô. Tá? Eu vou explicar alguns conceitos desse aqui ao longo do vídeo de hoje, tá bom? Mas eu já deixo alguns prontos aqui para a gente também ter como base. E aí vocês vão ter o PDF aqui embaixo, que é a documentação do robô, esse PDFzinho aqui, tá? E o como que você faz para ativar essa licença do robô quando você adquire o mesmo pela loja. Tá? Então tá tudo muito bem explicadinho, tá bom? O vídeo de hoje é mais um complemento, né, em cima de toda essa documentação que já tem aqui. Tá? Então, às vezes, falando, mostrando, é mais fácil, né? Então, eu recomendo primeiro, estuda estratégia, estudou, olha aqui toda a documentação, faz a sua análise. O bom trader é o cara que analisa antes de dar o tiro. Você não sai atirando em tudo quanto é coisa. Senão você pode colocar o seu patrimônio em risco. E isso que a gente não quer. Você tem que entender. Essa estratégia vai dar match para você? É o tipo de estratégia que você vai conseguir operar? Às vezes tem estratégias muito boas, mas não é o seu perfil, tá? Então entenda isso aqui antes. Beleza? Então tem todas as documentações, está tudo aqui. Beleza. Adquiriu, foi lá, comprou, baixou, vai receber um e-mailzinho com um link, você vai baixar o produto, vai instalar o produto, tem tudo certinho. Aí você vai, né, entrar aqui no seu MetaTrader. Vamos mostrar então como que a gente parametriza isso através de um exemplo, tá? Então, algumas recomendações. Primeira recomendação, hoje eu vou mostrar um parâmetro aqui do mini dólar com mini índice, tá bom? Nesse vídeo a gente vai fazer esse tipo de parametrização no robô e vai explicar a telinha dele, tipos de mensagens, etc e tal. Isso vale para qualquer par de ativos, mas eu quero usar esse exemplo que eu acredito que seja um exemplo que muitas pessoas vão querer utilizar. Primeira coisa, abrir o MetaTrader, olha como é que eu deixo o meu MetaTrader antes de abrir um robô. Eu tenho aqui, obviamente, o meu navegador, onde eu vou ter o robô, aqui o YKL Quant, tá? Eu já deixo o meu par. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com um par de ativos. Então, a primeira coisa que a gente vai entender nesse robô é, mas qual que é o gráfico que eu abro? Não tem uma regra geral, mas tem uma recomendação. Toda regressão linear trabalha com 2 ativos. Beleza, isso a gente já sabe, já viu nos vídeos.
Um ativo é o Y e outro ativo é o X. Lembra? Quem assistiu vai saber o que eu estou falando. Ativo dependente e o independente. Eu gosto de deixar o ativo dependente, ou seja, o Y aqui na tela. Você não vai conseguir ver as duas coisas, a não ser que você faça, né, uma outra janela. Então, por exemplo, abra aqui, estou abrindo a série contínua, tá? Eu vou pegar aqui vamos deixar aqui, ó, lado a lado verticalmente, por exemplo. Eu abri o dólar e abri o mini índice e deixei os dois aqui no tempo gráfico de 1 minuto. O tempo gráfico, pessoal, tanto faz aqui o que vocês vão abrir, mas o robô, na hora que ele chegar aqui e você abrir o robô, ele vai mudar para o tempo gráfico menor possível, que é 1 minuto. Na verdade, ele não lê esses candles de 1 minuto, mas ele deixa aqui nesse time frame para conseguir fazer alguns tipos de cálculos. Óbvio que a regressão, eu já expliquei isso para vocês, ela é feita de uma maneira, né, no time frame diário, então pegando N fechamentos anteriores, blá blá blá, calculando toda aquela matemática e etc e tal. Tá? E o preço do dia é o preço que está ali naquele momento. Então, independente do time frame de 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, o preço que está agora é o preço que está agora e ponto final. Ele vai conseguir ler isso. Tá bom? Então, se você quiser comparar o seu par para ver o que está acontecendo, pode deixar as duas janelas abertas. Legal. Vai trabalhar com as duas ações? Deixa as duas abertas aqui. Só que você vai puxar o robô para uma delas. Uma delas. Tá bom? Você vai abrir esse robô uma vez. Bacana. Então vamos lá. Ó, já deixei aqui embaixo a minha janela da Experts. Então toda vez que eu abro um robô, eu olho se tem algum log. Ah, mas o robô pode não abrir? Pode dar problema. Às vezes você digitou alguma coisa errada. Às vezes você pegou um setup errado. Às vezes você digitou um ativo que você acha que está certo, mas errou ali uma letrinha. Então deixa a aba Experts aqui sempre aberta. Então vamos lá, tá tudo ok. Vou pegar o meu robozinho, YKL Quant, e vou puxar aqui para o dólar. Puxei. Né? Então ele vai ter essas duas partes aqui, ó. Aqui em cima na comum, você vai ver o nome do robô, tal, legal. Sempre deixa aqui flegado, permitir algo trading. Quem já trabalha com MetaTrader está careca de saber isso aqui, senão o robô não vai abrir trade, tá bom? Legal. E agora a parte mais importante, os parâmetros. Se você não colocar os parâmetros corretos, não vai funcionar. Tá? Então, uma coisa que vocês podem fazer nesse momento, para começar a testar, começar a verificar, vem aqui no abrir. Tá? Não confia no que está ali. Vem aqui no abrir, por exemplo, e você vai olhar um daqueles arquivos .set. Lembra que eu falei que tem lá na pastinha, no Drive? Então, por exemplo, eu vou pegar o WDO versus o IN arrojado sem o ADF. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Você pega o arquivo e clica em abrir. Quando você faz isso, o MetaTrader, a plataforma, ela coloca todos esses valores aqui em cada parâmetro. É como se aquele arquivinho tivesse aquilo gravado dentro dele. Tá? Para você não ter que ficar digitando toda hora um a um. Abriu. Então ele já preencheu tudo isso aqui com aquele set. Então o que significa aquele set? Vamos agora explorar o conceito. Tá? Primeira coisa, primeira parte, tempos. Tempo é importante. Cada ativo vai trabalhar de um jeito. Então, o que eu recomendo aqui para este par? Hora de abertura. O que é isso? É a hora que o robô vai, entre aspas, acordar. 9h05 da manhã. Por que não 9 horas? Porque a gente sabe que o mercado está começando a se organizar, às vezes ainda o dólar e o índice ainda estão em leilão, então não há necessidade de sair na correria. Até para evitar algum transtorno ali, alguma coisa que está explodindo, né? Abriu com aquele gap e tal, já começa a cair feito um louco. Espera, calma, 9h05 abre o robô. Legal. Que horas que fecha o robô? Closing time, 5 horas da tarde. Isso é eu. Se você quiser fechar às 5h30, fechar às 4 da tarde, você vai fazer os seus testes e você vai descobrir. Então é a hora que ele encerra e fecha todas as operações, caso o flag lá embaixo de Day Trade esteja ativado. Então você vai lá para baixo, a gente vai ter que falar um pouco conjunto isso. Aqui em configurações adicionais tem flag aqui de Day Trade, se é verdadeiro ou falso. Então do jeito que está aqui, o que eu estou falando? Ela é true. Então isso aqui eu quero operações Day Trade. Todas as operações, não importa se está ganhando, se está perdendo, ela vai fechar
no dia, true, sim, vai fechar no dia. E que horas que vai fechar, Igor? Nesse caso, às 17 horas encerra tudo. Se tiver a operação aberta, obviamente. Se não tiver, também acabou. Legal. Aí tem outros dois parâmetros que são parâmetros intermediários. Então aqui eu estou falando do robô em geral. O robô começa a fazer os cálculos, né? Abre para começar, ele faz um monte de cálculo de regressão, fica ali calculando. A cada segundo ele faz 1001 cálculos. Outro conceito é que horas que o robô pode começar a gerar trade. Uma coisa é fazer cálculo, por isso que o robô tem que estar ligado. Outra coisa é, legal, fiz os cálculos, estou com um trade aqui na manga, posso soltar? Esse é o horário. Então eu coloquei os dois iguais. Que se acontecer já, na abertura praticamente, 9,5, já tiver um trade bom, o robô já vai soltar esse trade. Tá? Se você quiser colocar um pouco depois, pode também, mas nunca antes. Não pode soltar trade se tiver o cálculo pronto. Então, obviamente que esse horário é igual ou maior que o horário de abertura. Legal. E o que é o end time? Para novos trades. Eu coloquei aqui, por exemplo, 3 horas da tarde. Então, significa que é o seguinte, está rolando lá trade e tal. Até as 3 da tarde, o robô pode abrir um trade novo. Tá? Se ele tiver num trade já, que ele abriu antes das 3, ele não vai fechar esse trade às 3 horas. Ele já foi um trade aberto antes, então ele continua com o trade aberto. Mas ele não vai abrir um novo trade depois desse horário. Só para a gente ver por quê. E aí a experiência. A gente sabe que o período da tarde já é menos movimentado. A gente precisa de distorção de mercado. A gente precisa de que as coisas se movimentem. A gente precisa que o dólar se movimente. A gente precisa que o índice se movimente nesse caso. A gente quer estresse. A gente quer pessoas manipulando fortemente um lado e não manipulando o outro. A gente quer payroll, a gente quer divulgação de resultado. A gente não quer mercado morno. Essa estratégia não é para mercado morno. Então a chance de você entrar num trade depois das 3 horas da tarde e esse trade ainda conseguir te gerar um lucro no mesmo dia, estou falando de day trade, é bem menor do que um trade que você pega lá de manhã, aí abre o mercado aqui no Brasil, aí abre o mercado lá nos Estados Unidos, aí você tem aquelas loucuras dos grandes investidores, e é balanço de um lado, e é bomba do outro, e é guerra não sei aonde. Então isso que a gente quer. Então, pela experiência, através de vários meses de backtest, etc., eu reparei que depois das 3 o negócio começa a ficar muito morno, a não ser, obviamente, que um presidente fale alguma besteira depois desse horário, o mercado fique caótico. Pode acontecer, mas vai ser um dia em milhares, então talvez não valha a pena arriscar. Você, né, sinta-se livre para fazer os seus testes, mas é esse o conceito. Então, tem que ter um horário no robô que fala, cara, depois desse horário não abre mais não, tá? Se tiver, continua, vamos ver o que vai acontecer, mas eu não quero novos trades. Show de bola. E aí agora um conceito de limite. Threshold é tipo como se fosse um limite. Então threshold 1 e threshold 2, né? Limite 1 e limite 2. O que é isso? O robô ele pode abrir vários trades por dia. Então caiu numa distorção, lá o seu desvio foi lá no que você desejou, pum, abriu. Abriu, vai abrindo, fechando, atingiu o target, take profit, vai fazendo a operação. Só que você também, dado o conceito que a gente quer fechar tudo no day trade e quer ficar menos tempo possível posicionado no mercado para evitar risco, tá? Você quer ficar o menor tempo possível. Existem 2 horários limites que eu coloquei aqui, por exemplo, meio-dia e 3 horas da tarde. Como que funciona essas 2 variáveis? Você primeiro tem que definir um horário. E aí lá embaixo, na parte de configuração adicional, você também vai definir um valor financeiro, monetário, que se você chegar naquele valor, naquele horário, ou seja, bateu o meio-dia, threshold limite 1, eu estou com 350 reais, estou, ou mais, né? Pode ser mais. Então o robô vai encerrar. Bom, encerra. É isso que significa o limite, ele está protegendo o capital. Pô, bateu até meio-dia, já estou com 350, encerra. Bateu às 3 horas, que é o threshold 2, o limite 2. Então, primeiro, obviamente, o tempo vai chegar no limite 1.
Então, qual que é o objetivo desse limite 1 e limite 2? Porque você quer ganhar no dia, é isso aqui, ó. É o total valor. Então, aqui a gente sempre trabalha que a melhor maneira que eu entendo de trabalhar com essa estratégia, com esse robô, é definir o quanto que a gente quer ganhar por dia. Então, por exemplo, começou lá 9 da manhã, 9 e 5 da manhã. Se o mercado estiver realmente violentíssimo, às vezes em minutos você já vai obter R$ 500. Beleza, bateu em R$ 500, tchau, abraço, até amanhã. Então vamos proteger o nosso capital. Não vamos ser gananciosos para deixar depois 10 mil na mesa. Entendeu? 10 mil negativo na mesa contra você. Tá? Se você for ganancioso. Então, ganhou 500, tchau, foi embora. Agora vamos supor que o mercado está meio morno, não vai, o trade não anda, aquele dia que não está enroscado, tal. Aí qual que é a ideia? Conforme o tempo vai passando, eu vou diminuindo este target. Então, ao meio-dia, eu já diminuí para 305. Porra, legal. Mas chegou em meio-dia, tem 350 pelo menos? Porque é o período da manhã, é o período que você tem maior movimentação. Tem, então já fecha, porque eu não quero me arriscar no período da tarde. Nem isso tem, então aí eu avanço até as 3 horas. Se às 3 horas eu já tiver pelo menos 250, o robô fecha. Senão ele continua, vai que está negativo, vai que ainda está fazendo uma operação, aí ele vai até as 5 da tarde para fechar. Ou até ele atingir esse objetivo. Sempre entenda dessa maneira. Tá? Então, como são paredes, são checkpoints, mesmo que você está numa corrida dirigindo ali, são checkpoints. Você chegou naquele período, vai ter um checkpoint. Ó, você já tem tal valor? Já tem. Então, a partir daqui vai ficar valendo aquele valor. Não vale mais o valor anterior. Então, até meio-dia, do jeito que eu configurei, está valendo R$ 500. Bateu R$ 500, tchau. Depois do meio-dia, está valendo 350. Então, eu já diminuí minha meta. Falei, putz, se até meio-dia eu não consegui R$ 500, então hoje o dia está ruim para essa estratégia. Então, vale que 350. Se até as 3 da tarde nem isso eu consegui, está valendo 250. Já fecha logo, porque, pelo amor de Deus. E assim vai. Então, o conceito de limite tem que ser entendido com essas variáveis juntas. Financeiro e, aqui em cima, o horário. Beleza? Então, é assim que eu pensei, até por uma questão de experiência. Tem dia que é muito fácil obter o target, o mercado está violentíssimo, mas tem dia que é um dia que ele vai abrir operações, sim, vai abrir operações, mas está muito ruim, vai ficar um tempão na operação e não vai conseguir atingir aquele seu target financeiro, então é melhor fechar com um pouco menor de lucro e garantir aquele lucro ainda. Tá? Beleza. Ok, parte de tempo é isso. Dias da semana, clássico também de todos os robôs aqui da YKL Robots. Você flega os dias que você quer trabalhar. Então, todos os dias úteis estão flegados, de segunda a sexta. Caso você tenha uma percepção que sexta não é um bom dia, eu trader não trabalho de sexta. Bom, põe falso aqui na sexta-feira, por exemplo. Tá? Você pode deixar o robô da maneira que você quiser. Faça os seus testes, veja se isso vai gerar mais ou menos dinheiro para você. Legal. Agora vem a parte importantíssima, a parte da configuração dos inputs para a regressão. Então, como que você diz para o robô qual que é o par de ativos que você vai operar? Não é o gráfico que você está arrastando o robô. Isso pouco importa. Você tem que vir aqui, ó, e falar qual que é o Y e qual que é o X. Se você não falar isso, o robô já vai dar erro logo na abertura. Ele não vai fazer nada. Tá? E quando você falar qual que é o Y e qual que é o X, você vai ter que fazer isso falando sempre colocando aqui o ticker da série histórica. Então, quando você tiver com mini dólar e mini índice, você vai ter que se preocupar com isso. Veja aqui, o que eu coloquei aqui? WDO, dólar N e o WIN, dólar N. Aqui na corretora onde eu trabalho, essa é a série histórica, tá sem liquidez e sem ajuste. Quer dizer, por liquidez e sem ajuste, que é o que eu mais costumo usar para essa estratégia. Se você estiver falando de ações, você não precisa fazer isso, obviamente. A ação já é uma série histórica. Se você estiver falando de par Forex, também já é uma série histórica. Você põe lá euro, dólar e pronto, acabou. Para mini contratos, cuidado, não põe o vigente. Porque lembra, a regressão precisa N períodos para trás, está falando de 60 dias,
200 dias para trás. E uma série dessa, se não for a histórica, ela não vai ter isso tudo lá dentro. Tá? E procure usar séries do jeito que eu estou usando aqui, sem ajustes. Tá bom? Então colocou o y, a variável dependente, colocou aqui o ticker da independente. Aí você vai colocar um range, né, uma abertura. Olha, robô, eu quero que você teste. Eu não sei o que vai acontecer no dia. Cada dia vai ser uma coisa diferente. Então testa para mim, né, a profundidade, ou seja, os períodos dessa regressão. Começa testando com 60 períodos e vai até 200 períodos. O que é isso? Quando vocês assistirem os vídeos lá, vocês vão ver que cada regressão é feita em, né, fechamentos, aqui estou falando, fechamentos de 60 dias anteriores. Vai pegar os dados dos dois ativos, 60 dias anteriores e fazer um monte de cálculo. Aqui ele vai pegar o 60, ele vai pegando sempre 10 em 10, de 70 períodos, de 80, de 90, de 100, 110, 120, vai até chegar em 200 períodos. Por que isso? E aí vocês vão entender isso claramente agora quando vocês lembrarem do vídeo em que eu mostrei lá a planilhinha. Lembra? Com N períodos falando, hoje, nesse período é a melhor regressão. Por quê? Porque tem o melhor ADF, porque tem, né, o melhor Dickey-Fuller, o teste passou melhor, porque tem o menor meia-vida. Então não necessariamente, se você sempre colocar lá 60, vai ser o melhor. Sempre 100 vai ser o melhor. Deixa o robô calcular. E isso ele calcula uma vez por dia, sempre na abertura. Então, por isso que uma coisa está conectada com a outra. Se você colocar 9 horas em ponto, pode ser que não dê o tempo do mercado se ajeitar e o robô não vai conseguir fazer um cálculo tão preciso. Então, deixa um pouquinho o mercado se movimentar lá no começo. 9h05, 9h10 seriam horários bons para abrir o robô, para esse par. Tá? Aí ele já consegue entender certinho, olha, estou com já os N períodos de cada um, já estou com o período do dia aberto, não está mais em leilão, fiz aqui as minhas contas, minhas continhas de regressão para N períodos, ó, e hoje tem uma notícia boa para te falar, ou o período de 80 é o melhor, porque tem o passou aqui no teste ADF, porque tem um Dickey-Fuller bacana, porque tem um menor meia-vida, então ele vai selecionar para a gente isso. Tá? Então, beleza, selecionou um lá, a gente não sabe qual que vai ser. Aí você vai falar para o robô o seguinte, selecionou um, legal. Esse um, pode ser que o melhor do dia, o melhor de hoje, não tenha o teste ADF falando está co-integrado. Pode ser. Lembra, que você pode colocar qualquer par que exista na sua corretora, desde que válido aqui. Então o que a gente quer? A gente quer pegar o par, o melhor período, e ainda está com o teste, passou no teste do ADF, passou no Dickey-Fuller. Mas pode ser que o melhor de hoje nem isso passe. Aí é uma opção sua. Você, trader, quer tradar esse par hoje mesmo assim? Essa é a pergunta que está sendo feita aqui. Se você falar cheque ADF teste e botar falso, significa que eu estou aceitando não passar no teste do ADF. Ou seja, o melhor de hoje não tem ADF válido. Mas eu quero treinar. Se você quiser que passe no teste ADF, você vai ter que colocar verdadeiro aqui. Tá? E aí é uma opção de cada um. Esse backtest do mini índice com o mini dólar eu fiz sem ter que obrigar a passar no teste ADF o melhor de hoje. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que é um par que está muito bem, não só correlacionado, mas ele normalmente tem uma cointegração. Mesmo que naquele momento, naquele dia não esteja cointegrado, a gente vai conseguir obter bons resultados, mas isso é pela experiência. Então cuidado, às vezes você não vai querer arriscar se você não conhece muito bem o par. Até é uma proteção. A recomendação é que esteja ligado o teste do ADF, para você não cair em enrascada depois. Tá? Beleza, show de bola. E aí você vai flegar aqui o rodar essa regressão significa deixar o robô trabalhar de uma maneira automática. Por que isso, Igor? Para que mais um flag?
Para que tornar esse negócio difícil? Justamente porque esse robô, ele vai te ajudar com duas coisas. Lembra que eu falei que você pode fazer lá, colocar nos vídeos? Eu falei, olha, você pode colocar um indicador, você pode colocar um monte de coisa, tá? Você pode botar dados na sua planilha e falar, agora eu quero entrar neste trade. E você meio que ficar clicando. Você quer ter o controle. Você quer clicar a hora que entra, você quer clicar lá na venda, vende agora esse par, compra agora, etc. Se você deixar aqui desligado, o robô não vai fazer nenhum trade automático. Ele só vai ficar calculando as coisas e mostrando para você. Qual a regressão que está, qual que é o DF que está, qual que é a minha vida que está, qual que é o melhor do dia, pá, 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 pá. Fica mostrando ali. E você vai nesta sessão zero, ó, tudo que estiver relacionado a zero é sessão de operação manual. 0, 0, 0, 0, 0, tudo isso aqui, ó, até aqui embaixo. Nessa parte, você vai configurar a parte de como você quer fazer essa operação manual. Os botões vão estar lá no robô, eu vou mostrar. Aqui a gente só fala o seguinte, toda vez que eu entrar numa operação, eu quero ganhar R$500 de take profit, eu quero perder no máximo menos alguma coisa, então deixei aqui, por exemplo, menos 2.500, stop loss, sempre financeiro, tá? Take profit do robô e stop loss do robô não é ponto, não é tique, não é percentual, não existe isso. A gente sempre fala financeiro do par, o resultado somado do par naquele momento. Um cara pode estar ganhando 1 bilhão e o outro está perdendo 900 milhões. É isso que a gente quer. A gente quer um e o outro, soma. Ah, legal, então estou ganhando aqui 100 milhões. Lembra? É par agora, não interessa mais se um está indo mal, o outro está indo bem, os dois estão indo bem, os dois estão indo mal. Então a gente tem que somar sempre as duas coisas. Tanto para o take profit quanto para o stop loss. O desvio. Ah, mas eu não entendo esse conceito, Igor. Então vamos assistir o vídeo. Assistam o vídeo lá do Robocast, que mostra como transformar financeiro em lote e por que eu uso isso. Vai estar claríssimo naquele vídeo, não vou explicar de novo aqui. Aqui eu só mostro onde você coloca aquele valor. Então aqui o conceito é, eu quero ganhar R$500 em 0,4 desvios. E eu quero perder no máximo menos 2.500. Né? Ou perder 2.500, vamos falar assim. Né? Tá? E você vai ter a opção ou não de ativar um trailing stop financeiro também. O conceito é muito simples, como eu sempre faço em todos os meus robôs. O start, ou seja, é o trigger para começar o trailing, eu tenho que atingir aqui no caso 50%, 0,5 a 50% do valor. Então, eu não quero ganhar 500? Quero. Se já tiver com 250 o resultado financeiro do par, ele já entra no trigger, 50%. E ele vai proteger a quanto? O trailing stop, a 25% daquele valor. Então, 25% seria R$125 nesse caso. Né? E ele vai andando de 5 em 5%. Ou seja, vai subindo, vai aumentando meu dinheiro. Opa, agora foi para R$300, agora foi para 400. Até chegar, obviamente, se o mercado não volta, você vai chegar no seu objetivo de 500. Se o mercado, você vai protegendo, você vai, né, chegou em 400, mas não tinha, voltou muito rápido, e pode acontecer isso, e vai acontecer isso na maioria das vezes, porque aqui a gente não está tradando um ativo, só está tradando o desvio, está tradando a regressão linear dos dois, esse desvio é maluco. E às vezes ele explode e volta em microsegundos. Tá? Eu gostaria, assim, meu sonho, se viesse aqui e me perguntasse qual que é o seu sonho, tá com esse robô rodando num DMA2 lá dentro da bolsa, num HFT. A gente ia ficar todo mundo aqui milionário. Por que a gente não fica? Porque isso aqui vai para a corretora, que vai para o RLP, que vai para a bolsa, que não sei o quê. Todos esses milissegundos que a gente vai perdendo, isso aqui a gente já deixou muito dinheiro na mesa. Então, vou até fazer esse parênteses aqui agora. Se você quiser rodar isso aqui na sua máquina, em casa, com latência alta, esquece. Esquece, desliga, não é para você essa estratégia. Você tem que estar na melhor infra possível. Então você tem que estar com uma VPS
com ping, com uma latência para a corretora menor possível, óbvio, dentro do possível da pessoa física, né? Então eu consigo aqui, por exemplo, no Google, que eu uso muito a VPS, 3 milissegundos mais ou menos. Tá bom. Uma pessoa física, putz, tá ótimo. Com uma infra de MetaTrader da sua corretora tem que estar boa. Não pode ficar caindo direto. Então aquele tipo de corretora que não te cobra tal coisa, mas fica caindo a conexão com o MetaTrader, não vai funcionar. Então já estou falando isso aqui para você. Ou é o barato que vai sair caro. Você não vai conseguir executar essa estratégia. Tá? Esse tipo de coisa. Tem uma corretora boa. Essa sua corretora, que DMA que é? Se for DMA 2, ela vai direto para a bolsa, melhor ainda. E eu também estou em busca disso. Para ter uma perfeição, o melhor possível que eu consigo chegar. Tá? Então, esse parênteses que eu estou fazendo, pessoal, é muito importante. Porque você fala, nossa, Igor, numa máquina do meu amigo está melhor que a minha, será que é o problema no robô? Não é um problema no robô. Essa estratégia depende de uma infra muito boa. Quanto melhor a sua infra, mais você vai ganhar dinheiro, mais você vai ter um trade efetivo a seu favor. Lembra que a gente está pegando praticamente o scalper isso aqui. Variações, pipocou ali, voltou, você já ganhou R$500, às vezes muito rápido. Só que você também pode perder R$500 muito rápido. Porque vai que o cara te violina lá e você... Por isso que eu não ponho stop loss muito justo. Porque aqui a chance de você tomar uma violinada de graça ali e depois o mercado continuar a seu favor é muito... Então, cuidado. Não deixe stop loss justinho. Você tem que ter dinheiro armazenado. Não é que você vai perder esse dinheiro, mas tem que ter dinheiro ali para aguentar. Porque ele vai voltar ao seu favor. Tá bom? Beleza. Então, essa parte manual é quando você quiser o robô como um auxiliar, para você ficar clicando. Quero que você entre agora. Põe mais um pouco de lote. Dobra mais aqui. Clica de novo. Quero vender de novo. Você vai dar os comandos clicando nos botões de venda e de compra. Mas ele sempre vai respeitar isso aqui na hora que você clicar naqueles botões. E aí ele vai gerenciar o seu trade quando você fizer isso. Você não precisa você encerrar o trade, você pode encerrar na mão o trade também, por isso que tem o botão de fechar o trade no robô, não fica fechando lá embaixo no MetaTrader. Então eu vou falar isso, porque aí ele não vai conseguir ler o seu trade, não vai conseguir computar isso no dashboard dele, etc. Então encerre pelo robô. Se você abrir o trade pelo robô, você vai encerrar pelo robô. Não vai encerrar no home broker, não vai encerrar em Profit, não vai encerrar em outra ferramenta. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá? Você está usando o MetaTrader, você vai fazer pelo MetaTrader e pelo robô. Beleza. Casos de emergência, se falhar tudo, se o robô explodir, se cair o seu MetaTrader, se desincronizar tudo, uma coisa assim raríssima, aí talvez você tenha que ir lá no home broker e fechar tudo, que é o último caso, aí não vai ter muito o que fazer. Concordo, ok. Você errou, desconfigurou, caiu a internet, sei lá, aí ok. Tá? Mas se em situações normais, começa pelo robô, fecha pelo robô. Beleza. Aí outra possibilidade de usar o robô é, robô, beleza, eu vou colocar você na minha VPS, aqui bonitinho, na minha melhor infraestrutura possível, e você vai ficar executando para mim, não quero nem saber o que você está fazendo. Então liga aqui, né? Quero que você execute a regressão e você abra os trades bonitinho, e aí tudo que estiver valendo aqui na parte 1 é o que o robô vai estar fazendo. Que inclusive a parte 1 pode ser diferente da parte 0. Porque olha que legal, você também pode deixar o robô rodando a parte 1 e você interferir e fazer algum trade na mão no 0. E eles não vão se matar. Isso que é o legal desse robô. Então ele separa dois magic numbers, um para trabalhar com as suas operações manuais e outro para trabalhar com essas operações automáticas que ele está fazendo naquela estratégia. Então você pode deixar o robô para fazer um negócio talvez mais, vamos supor, mais conservador, ali numa estratégia que você já testou, já fez backtest. E aí o manual, se você estiver na frente do seu computador, você talvez possa ser um pouco mais agressivo, porque você vai ter aquela sensibilidade, você vai saber, agora é o horário da bomba, vim. Então eu vou ficar ali posicionado com o meu dedinho só para dar um buy ou um sell ali no momento exato. Que eu vou estar monitorando aquele desvio, pô, chegou em 2 pontos alguma coisa, desvio padrão. É agora, pau!
manda uma venda lá ou uma compra. Você pode fazer isso e as duas coisas não vão se matar. Por isso que existe esses flags, respondendo aquela pergunta lá atrás. Por que tanta complexidade? Justamente para te permitir fazer isso tudo com o mesmo robô. Então ele sempre vai te auxiliar. E por que você precisa fazer isso? Para abrir as duas operações o mais rápido possível. Para fechar as duas operações o mais rápido possível. Não adianta você, na mão, vou abrir aqui minha ferramenta. Abri um. Se você for um cara muito bom, você vai demorar 5 segundos para abrir um trade e mais 5 para abrir o outro. 5 segundos de diferença de um trade para o outro, você já perdeu esse trade. Tá? Então não faça, minha recomendação, operações na mãozinha. Não vai rolar. Faça manual usando o robô. Porque na hora que você clicar em Buy ou Sell, ele já sabe quantos lotes ele vai entrar, já sabe tudo. Então, um clique, ele já vai abrir as duas operações para você. Tudo automático, baseado nesses parâmetros que a gente colocou aqui em cima. Beleza? Por isso que existe isso. Legal. Agora, operações automáticas, o mesmo conceito. Eu quero ter um take profit. Eu quero ter um valor financeiro de stop loss. Em quantos desvios? Então, aqui eu fui... essa estratégia é agressiva. Por isso que eu chamei de agressivo. Eu quero ganhar R$250 em 0,1 de desvio. Desviou um pouquinho, já quero ganhar R$250. Tá? E aí aqui tem outras coisas interessantes, que são esses dois campos de acumulado. Por que acumulado? Porque a estratégia automática, que é essa daqui, ela pode te permitir aumentos ou mais de uma mão, que a gente chama de tranche. Tá? Pensa que o tranche você abriu ali, vamos supor, em um ponto, que nem eu estou falando aqui. Minha primeira operação nesse setup eu estou abrindo com 1,6 desvios. Já é alto. 1,6 é uma coisa difícil de acontecer. Abriu a primeira. Vamos supor que seja 1,6 positivo, então nessa estratégia eu estou fazendo uma venda de dólar e uma venda de índice. Tá? Legal. Abriu. Vamos supor que corra contra a gente. E o quanto que você está configurando correr contra? Desvio de aumento. A cada 0,2 desvios que aumenta, então 1,6. Se eu for para 1,8, eu vou ter um outro tranche. Se eu for para 2, eu vou ter um outro tranche. Se for para 2,2, eu vou ter um outro tranche. É isso que está escrito aqui. Porque eu pus 4 tranches. Não são 4 aumentos, são tranches. Então, o mínimo que eu vou colocar nesse campo é 1. Se eu só quiser 1, não tem 0. 0 significa não operar. Tá? Então não entenda isso como aumento, é tranche. Tá bom? Por quê? Porque eu sei que o mercado vai voltar, mas pode ser que não seja o melhor ponto naquele que a gente entrou. Que ele vai subir mais um pouquinho, vai contra você e depois ele volta. Na hora que ele volta, qual que é o nosso objetivo aqui nessa estratégia? Você, a cada tranche que ele corre contra você, você está aumentando o seu volume, o seu lote em 2 vezes. Então suponha que os primeiros lotes sejam 2 e 1. 2 mini dólares e 1 mini índice. Que ele calculou. Mas como que ele calculou? Vai lá no vídeo, entende a estratégia. Cada dia vai ter um beta diferente, cada dia vai ser uma proporção de lote diferente. Não dá para saber. Dá para saber que pelos volumes que eu estou colocando aqui e pelos cálculos que eu explico como fazer isso lá na planilha, a gente vai estar chegando muito próximo do lote mínimo. Tá? Para sempre eu ter um lote mínimo em um dos pares aqui de mini índice e um mini dólar. Tá? Nessa estratégia, para não ficar totalmente, digamos assim, inconsistente o número de lotes. Tá bom? Só que quando eu tenho aumentos, eu faço um fator que multiplica a cada aumento vezes 2. Então, se eu tiver 2 mini dólares, aumentou, eu vou para 4. Aumentou de novo, eu vou para 8. Aumentou de novo, eu vou para 16. Certo? Só que se você começar com 3 contratos de dólar naquele dia, então o primeiro é 3, 2 vezes 3, 6, depois vai ter 12, depois vai ter 24. Nossa, mas de 24 para 16 é uma grande diferença? Sim, mas a gente não sabe qual que é o beta, a gente não sabe qual que é o número de lote. E se for só $1 no dia, coincidiu de ter 1 para 1? Puta, legal!
aumentou de novo, 2, aumentou de novo, 4, aumentou de novo, 8. A gente nunca sabe. Tem então mais ou menos pelos arquivos de backtest que vocês vão olhar ali na planilha, está lá no diretório de parametrização, vocês vão ver. Então vocês vão ver até os valores nesses 1 ano e meio de backtests ou 2 anos, a gente vai ver o máximo que chegou, normalmente qual que é a média, qual que é essa, né, qual que são os valores mais usuais disso aí. Então, por que existe tranche aqui? Você pode ou não usar esses aumentos. Até para ações, eu recomendo, obviamente, entrar lá num desvio. Depois eu vou mostrar no outro vídeo uma recomendação. Mas pro mini índice, pro mini dólar, se a gente for muito conservador, eu quero só entrar em 2,3 desvios. Beleza, você vai ter um trade a cada mês, um trade a cada 2 meses. Mas aquele trade também você vai ganhar dinheiro. Aí é o seu perfil. Eu deixei essa recomendação para ter mais trade, para mostrar para vocês que o robô está entrando mais vezes. Só que aí eu quero me proteger. Porque se eu deixar 1,6 e o negócio correr para 2, eu já botar um stop curto, digamos assim, eu vou ficar tomando muito stopinho ali. Porque ele vai chegar em 2, volta para 1 às vezes naquele mesmo dia. Então olha o tanto de dinheiro que eu estou deixando na mesa. Então essa estratégia, qual foi uma das maneiras de se proteger? Aumentando um pouquinho, para justamente a mão ficar mais pesada, a gente faz a sua continha, vê se você vai ter margem para isso, vê se você vai ter grana para isso. Por isso que tem que estudar, galera. Não é só clicar lá no botão, mandar executar e fecha o olho. Tá? Existem recomendações para isso aqui. Beleza, trailing stop, mesmo conceito. Trailing stop do valor total. Tá? O valor total que eu quero ganhar aqui, R$250. Então, estou atingindo aqui 50%, já é o mesmo conceito, já ligo o trailing. Estou atingindo, ligou o trailing stop, às 25% e a cada 5% eu vou andando. É o mesmo conceito. E aí, voltando só para esclarecer um pouquinho o acumulado. O acumulado é justamente para quando você tem aumentos. Então, imagina só que este take profit seria para cada perna dessa. Então, imagina aqui, abrir uma perna, quer ganhar 250. Abrir uma segunda perna, certo? A segunda perna a gente não está colocando 2 vezes mais lotes, então qual que é o nosso expectativa? Bom, se eu ganho 250 com uma perna, na segunda perna, que eu estou com o dobro de ativos, eu quero ganhar 500. Na outra perna eu vou ganhar 2 vezes 500, que é 1.000. Depois na outra perna eu vou ganhar 2.000. Justamente isso, você aumenta o número de lotes e vai buscar objetivos maiores. Só que a gente sabe, se isso acontece, você não vai conseguir ter a volta do mercado, você não vai atingir esses objetivos e vai ficar com o trade aberto no seu day trade. Então, para que serve esse take profit acumulado? Eu explico isso lá no manual. Ele pega 250 para a primeira perna sempre, e depois para as outras pernas ele vai somando as outras pernas proporcionalmente, só que ele faz um desconto, ele meio que divide os outros valores por 50%, porque a gente sabe que o mercado não vai chegar nesses valores. A gente quer que ele suba e que ele desça, mas não vai descer para dar gain em todas as pernas, ele vai ficar no meio do caminho aqui. E é aí que a gente vai fechar o nosso trade com lucro. Tá? Então esse campo de acumulado, normalmente para vocês que estão começando, etc., põe o mesmo valor aqui do de cima. Aqui o stop loss você pode deixar o mesmo também se você quiser. Aqui eu deixei bem aberto, 5.000, como se fosse um valor absurdo aqui no dia. Tá? Não precisa disso. Beleza. O que mais que esse robô permite então a gente trabalhar? Magic Number é o que eu falei. Você vai botar um Magic Number aqui. 100, 500, 1.000, qualquer valor. Só que ele já mostra na telinha do robô 2 Magic Numbers, porque ele trabalha com 2. O primeiro aqui é para os trades manuais. O segundo, que é um mais, por exemplo, 100, ele vai abrir o 100 e o 101. Vai ser para os trades automáticos. Ele precisa separar isso. Tá? Modo day trade ou modo não day trade. Esse robô ele é geral, genérico. Ele vai conseguir fazer modo swing trade quando você estiver lá, por exemplo, no Forex. Se quiser abrir um par de ações, você vai poder trabalhar assim também. Então você pode desligar o modo day trade. Tá? E aqui eu já, até pulando um pouquinho aqui os custos operacionais, isso aqui você pode ou não deixar ligado.
Só toma cuidado, porque para ações, para fora, isso aqui não é válido. Então já deixa 0. Isso aqui é legal se você estiver trabalhando com o dólar e o índice. Para você colocar o custo por contrato, aí você tem realmente o líquido certinho no seu robô. Tá? Então, por exemplo, a cada dólar que eu entro, eu tenho um custo de 1,18 em reais. E a cada índice eu tenho um custo de 0,35. Tá bom? Você pode fazer isso. Porque aí o robô já dá o lucro bruto e o líquido. Ações, pessoal, Forex, deixa 0 e 0, senão não vai dar certo. Tá? Então, objetivo total do dia. Sempre tenho em mente que quanto menos tempo ficar no mercado, é melhor. Pega o seu lucro, encerra tudo. Trabalhe em momentos que o mercado esteja o mais volátil possível. Mini índice, mini dólar, deu abertura, espera um pouquinho, 9,5, 9,10, deixa o robô ligando. E eu recomendo trabalhar durante o período da manhã, até meio-dia, 1 da tarde, 2 no máximo. É ali que você vai tirar o dinheiro do mercado. Se você não conseguir tirar o dinheiro do mercado nesse momento, você não vai tirar mais durante o dia. Experiência, pessoal. Isso vale ouro, vale ouro. O mercado, ele fica estressado. Um pico de estresse, o clímax no mercado é 11 horas, 11h30. Depois ele volta e você vai ganhar dinheiro no trade. Tá? Só que você tem que resistir, não entre com mão pesada, porque se você não resiste, o mercado vai contra você das 9 até as 11, você não vai ter dinheiro para aguentar. Às vezes você está abrindo o trade muito antes da hora. Deixa dar um desvio, deixa dar distorção legal para você poder entrar. Tá? Loss diário, você vai configurar isso. Então, quanto de loss você aguenta? Tá? Então, minha recomendação, loss curto vai te tirar toda hora do mercado à toa. Esse é um robô que ele é diferente do que a gente lê nos livros aí convencionais de eu quero um take profit de 3-1, 2-1. Não, aqui é o contrário. Aqui, por o stop loss, né, financeiro tem que ter grana para aguentar a contra, porque a gente sabe que vai voltar. Porque a gente sabe que existe uma matemática, uma regressão linear falando que volta para a média. Dificilmente o mercado se estressa e não volta. Isso é raríssimo, raríssimo. Tá? Mas tem que ter um stop loss também, não pode deixar sem stop. Uma, porque é uma questão técnica, se deixar aqui vai dar erro, mas você não pode deixar valor muito pequenininho, que você vai tomar aquela violinada e você vai sair fora do mercado à toa e você vai ver o seu coleguinha voltando e ganhando ali o objetivo dele do dia, 500 mil reais, você ficou ali e tomou o seu stopzinho. Tá? Então cuidado. E deixou na mesa. Threshold, então já expliquei. É isso, pessoal. Configurou tudo, abriu o arquivo, você vai dar um OK. Tá? O robô ele já carrega aqui pra gente. Eu até vou aumentar essa janela aqui para ver a telinha dele completa. Tá? Deixa eu puxar aqui lado a lado verticalmente. Até mais um pouquinho, né? Olha que legal. Então eu coloquei o robô está aqui com o chapéuzinho azul, está ativo. Ó, ele já pegou. Quem reparou isso? Eu estava no dólar contínuo, ele já abriu um dólar. WDOU, ele pegou a série atual. Automaticamente falou, eu tenho que abrir trade nessa série atual. Então, os meus ativos, ele já calcula isso pra gente. Pegou a série atual do dólar, pegou a série atual do índice. Sabe que aqui ele está mostrando, o mercado está fechado agora, no horário que eu estou gravando. Mas aqui ele pegou, né, o quanto que foi a variação diária do dólar e do índice. Então, os dois estavam caindo nesse dia. Então tem que tomar cuidado quando os dois caem, quando os dois sobem no mesmo dia. Por isso que existe esse indicativo aqui. Olha os Magic Numbers que eu falei. Ele já alocou então o Magic Number 100 e 101 para ele. Tá? Nesse computador eu não tenho trades históricos. Por isso que ele falou qual que é o amount aqui, né? Quanto que eu estou? 0, net 0. Ele já mostra aqui, conforme você vai negociando, o quanto que a gente está abrindo de lote no dia e no mês. Ele vai somando isso aqui de um e de outro. E aí o mais importante, pessoal, é essa parte central aqui. Ó. Então ele está fazendo uma regressão dólar barra índice. Lembra? Y é o dólar e o X é o índice. Foi o que a gente digitou lá nos parâmetros do robô. Eu poderia ter feito o contrário.
ele mostra o desvio atual, que é o DP, a profundidade escolhida. Lembra que eu falei que ele varre de 60 até 200? Ele vai escolher uma para o dia de hoje. Ele mostra o ADF, que pode ser 0%, 90%, 95% e 99%. 0 significa não passou no teste de Dickey-Fuller. 90%, 95% e 99% significam passou no teste. Tá? Mas lembra que eu falei que a gente pode treinar também sem passar no teste? Podemos, é uma opção de cada um. O beta, assista um vídeo. Beta, inclinação da reta. A reta está caindo, a reta está subindo. Qual que é a inclinação? Está menos inclinada? Mais inclinada? O beta vai mostrar aqui. Nesse tipo de trade, de par, de mini índice mini dólar, o beta vai ser sempre negativo. É uma reta caindo. Mas o valor do beta muda. Menos 0,7, menos 0,6, menos 0,8, cada dia vai estar um beta ali, o beta vai ficar sendo recalculado ao longo do dia também. E isso vai dar pra gente a proporção dos lotes. Se vocês assistirem os vídeos lá, vocês vão ver. E o meia-vida, que é o conceito de quanto está demorando para voltar para essa média. Só uma informação a mais. Quanto menor esse meia-vida, melhor pra gente. E aí os botõezinhos para você poder fazer o trade. Manual. Eu quero vender agora. Pau, clique em venda. Pensa que o botão está relacionado com o Y. O que vai acontecer com o X, o robô já sabe. Você não vai ficar vendendo um e comprando o outro. Você não vai clicar em 2 botões, tá? Esquece esse conceito. Você vai clicar em um botão, pelo amor de Deus. Você vai clicar em um botão, pensando de onde está o Y. Lembra do conceito do vídeo? O Y está em cima da reta, eu quero vender. O Y, o desvio está lá embaixo da reta, eu quero comprar. E o que vai estar acontecendo com o X ou não, o robô vai saber fazer. Porque ele vai abrir os 2 trades para a gente. Então, uma vez que eu clico aqui em Sell, vai mandar as 2 operações. Cliquei em Buy uma vez, ele vai mandar as 2 operações. Cliquei em Close All, ele vai fechar todas as operações abertas do robô. Cliquei em Turn Off aqui, esse botãozinho que está verde agora, porque o robô está ligado, mas poderia estar vermelho, ele desliga o robô. Mas para desligar o robô, ele fecha também todas as operações. Todas. E aqui ele mostra no horário, para a gente ter certeza se está ok o horário da nossa corretora. E aí, pessoal, olha só, toda vez que eu abro o robô, ou toda vez que o robô está rodando, olha o tanto de informação que ele já gerou aqui na minha aba Experts. Por isso que eu abro o robô e já olho. Legal, tenho minha licença está válida, olha o meu ativo, olha quanta informação. Se vocês assistirem os vídeos lá, vocês vão saber o que eu estou falando aqui. Tick value, tick size, volume mínimo. Olha que interessante. Aí o outro, para o índice, o símbolo dele, qual que é o código do símbolo dele, tick value, tick size, tudo isso o robô usa. Tá? Olha que interessante, ele mostra tudo isso aqui toda hora que você abre o robô. E aí segue o log normal, você não precisa mais ver, abriu, está tudo calculado. Deu algum erro? Não, não deu, não tem nenhum erro aqui. Legal, posso abaixar isso aqui, posso ficar monitorando aqui a aba negociação, por exemplo. Deixa eu ampliar ela um pouquinho aqui. Não tem nenhum trading aberto, que se tiver trading aberto vai começar a pipocar aqui, tá? Conforme eu já mostrei em vários vídeos e pronto. E a cada segundo o robô vai mostrando aqui, não só mostrando, vai calculando e mostrando o desvio, o beta, o meia-vida. A profundidade, o ADF, ele faz uma vez só no dia, então ele vai ficar recalculando isso. Mas o desvio, o beta e o meia-vida, ele vai ficar recalculando. Tá bom? Então é esse o robô. Você vai poder deixar ele aqui na sua tela, conforme eu falei, ficar fazendo suas operações manuais através desses botões, ou deixar ele bem configuradinho, usar os nossos 7 exemplos, manda rodar, vai configurando, vai mostrando, tá? E se você, além disso, se você quiser ter um visual, porque o robô ele é tão complexo que ele não mostra um indicador no robô, até para otimizar um pouco, tá? Mas você também tem o indicador aqui, né? Vou puxar desse outro lado aqui para vocês verem.
que já deixei o link, vou deixar aqui neste vídeo também, para vocês poderem baixar. Tá? Está gratuito o indicador. Vou botar aqui em 60. Mas normalmente, o que eu recomendo? Você vai deixar o Y, igual você fez no robô, o X, e vai olhar aqui. Qual que é o período que o robô selecionou para o dia de hoje? Qual que é a profundidade? Ah, o robô selecionou 80, então você vai vir aqui e vai colocar 80. Simples assim. Você vai ter que olhar o mesmo número do período que está sendo feita a regressão. E você vai clicar em OK aqui, tá? Deixa eu dar uma... Aqui você pode colocar em diário, até para não ficar muito ruim. Ó, vou até ampliar aqui, ó, tá? Se o mercado tivesse aberto agora, o que está sendo mostrado nesse indicador estaria sendo mostrado aqui no robô. É que o robô não fica recalculando com o mercado fechado. Tá? Então, por exemplo, aqui é o menos 1,20 é o desvio atual, que está aqui embaixo, ó, lembra? Ó, lá na retinha. Então o robô estaria mostrando desvio, menos 1,20. Olha que legal aqui, ó, menos 0,67, esse é o beta. Estaria mostrando aqui no beta, menos 0,67. Profundidade, que eu já falei, estou supondo 80, né, que foi a melhor do dia. Isso não dá para saber, mas estou supondo 80. Menos 4,13, que é o Dicker Fuller. Tá lindo esse cara. Isso aqui acho que dá 95%, 99% de ADF. E 0,84, que é o meia-vida, estarei mostrando aqui. Você pode deixar essa tela montada, galera. Deixa o dólar de um lado, o índice do outro, o indicador numa tela, o robô na outra. Pronto. Você tem aqui um layout. Tá? É o meu, eu gosto, por exemplo, de trabalhar assim. Você vai, nossa, Igor, tá chegando em menos 1. Não, vou esperar, vou esperar. Bom, chegou em menos 2. Vou comprar. Clica aqui em buy. Pronto. Você tá... O robô está te ajudando. Além dele estar fazendo as operações automáticas, você também pode fazer as suas. E você vai ver aqui na aba negociação, elas separadinhas. Uma vai estar com o Magic Number 100, a outra vai estar com o Magic Number 101. Tá? Então, pessoal, aproveitem este robô. Você pode fazer isso, esse robô ele sempre trabalha com um par por vez. Outra dúvida que o pessoal tem, mas eu quero abrir em 2 pares. Tá bom, pode deixar aqui. Deixa ele trabalhando aqui no seu mini índice mini dólar. Pega aqui, por exemplo, vamos pegar o caso clássico aqui. Vamos pegar aqui, ó, Petrobras. Arrastei mais o gráfico aqui no MetaTrader, tá? Você viu que eu abri o outro, os meus estão aqui, ó, não fechei nenhum, ó. Tem o outro aqui embaixo. Já expliquei isso várias vezes em vários vídeos. Você pode instanciar o robô quantas vezes você quiser. Põe aqui o quant aqui. Ah, mas o que eu vou fazer agora aqui, Igor? Pega o par, vamos supor que você já testou, você já pegou lá um outro set, que é esse set aqui que eu estou mostrando. Ah, mas qual que é esse set? PET 4 contra PET 3, por exemplo. Legal, hein, esse set. Bom, ok, vou abrir o set, ponta aqui. Ah, eu quero ver tudo. Deixa eu ver tudo aqui. Eu tenho um robô rodando Petrobras, tem outro robô rodando mini índice, vai ter outro robô, sei lá, rodando qualquer coisa que tenha na sua corretora. Desde que você tenha dinheiro, desde que você tenha computador ou VPS para aguentar tudo isso aqui rodando, feel free, use a sua imaginação, faça os seus testes. Então esse robô não tem limite. Ah, eu só posso trabalhar com dólar, só posso trabalhar com ações. Pega esse mesmo robô, joga na sua corretora lá internacional, vai trabalhar com pares de moedas. Abre 10 pares de moedas na sua tela, se você quiser. Tá? Então esse é o primeiro robô que eu quero que ele fique com um conceito muito forte aqui com a gente. A gente entenda legal esse conceito, por isso que ele mostra todos esses conceitos. A gente tem que entender o que ele está fazendo. Depois, o próximo passo na evolução, eu já estou trabalhando nisso, é um robô que vai buscar de uma lista de ativos qual que é o melhor naquele momento. Como se fosse um screening, mas isso é coisa um pouco para o futuro. Porque quando ele vai fazer isso, ele não vai conseguir mostrar todo esse nível de informação aqui na tela para a gente. E aí vai ser um pouco black box, vai ser difícil acompanhar toda essa coisa. Até para testar esse robô, né, que eu já estou começando a fazer alguns testes de componentes, é muito complicado, é muito moroso.
Então, este robô que é o parzinho, eu gosto dele justamente por isso. Você pega um par de estimação ou alguns pares que você já estudou, que você tem o melhor conceito, você vai colocar esses pares, instanciar e vai cuidar desses pares, você vai operar esses pares todos os dias. Tá? Então esse robô vai te permitir fazer isso. Faça o seu teste, faça os seus estudos. Não encare isso como caixa preta, não encare isso como recomendação de investimento. Ah, mas porque o cara lá falou para fazer, porque eu vi no set do Igor. Eu fiz os meus testes como um V0, das coisas que eu mais achei interessante, mas a responsabilidade do trade é de vocês. O estudo são vocês que têm que fazer. Tá bom? Então hoje a gente cumpriu aqui o objetivo, tá? De mostrar o robô. Então venham aqui para o site de novo, convido vocês aqui, navega aqui no site, pega aqui a caixinha do robô, tá? Tem várias explicações aqui que estão no manual, também estão todas lá no manual do robô, né? Qual que é o fluxo do robô, que eu já expliquei isso aqui pra gente nesse vídeo. Alguns backtests, olha que interessante esse backtest, que foi justamente essa estratégia que eu mostrei aqui para vocês, o WBO, né? do mini dólar com mini índice, 1 ano e meio, mesmo sem filtro de ADF, com esse perfil um pouco mais arrojado, você entrando até um pouco antes, até 1.6. Ele trada pouco, ó. Mas olha que interessante, olha a expectativa do capital. Multiplicou o capital por 400%. Peguei um capital de 5 mil e transformei no capital de 25 mil. Tá? Em 1 ano e meio. Olha que interessante, olha que curva bonita. Não tem aquele sobe, desce, desgraçado que a gente tem que aguentar. Então, por quê? A gente está agindo em momentos de distorção. Em momentos que a gente tem que estar calmo, que a gente tem que respirar, que a gente tem que falar, não, essa estratégia está testada, está lá, deixa o robô rodar, não quero me desesperar, porque volta, o desvio ele volta, só não posso botar all-in toda vez que isso acontece, que você vai ficar queimado. Você tem que entrar com pouco dinheiro, vai testando, deixa o robô, deixa você pegando a confiança na estratégia, que é uma estratégia diferente. Beleza, pessoal? Obrigado mais uma vez, até a semana que vem.